Márcio está colocando no chat o Evangelho da Noite, a pergunta do Livro dos Espíritos, para quem ainda não tem, para poder acompanhar. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Valéria. Boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, Dona Lúcia, Ricardo, a todos os demais amigos que eu não citei o nome, boa noite, bem-vindos. Boa noite, Bia, boa noite, Toninho. Boa noite. Boa noite a todos, Márcia, boa noite. Quem mais? A todos, muito boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Oi, Boa noite, Daniel, Bia. boa noite. Boa noite, tudo bem, Daniel? Oi, Valéria. Como vai você, as crianças, Pri? Tudo jóia. Graças bom. a Deus. Beijo a todos. Dani. Oi. Oi, Lívia. Tudo bem, querida? Sim. Ah, que bom, então. Agradeço. Obrigada. Euzinha, Rodrigo. Tia. É Lúcia. Boa noite. Boa. Meus irmãos, queridos amigos, vamos iniciar mais uma reunião do Evangelho. Como toda quinta-feira, eu peço que vocês verifiquem, por favor, o som para desligar, para que não tenha interferência nas outras falas, e também lembrando para que coloquem o copo de água para fluidificar, para a gente receber, né, o passe através da água fluidificada. João, podemos iniciar a nossa reunião. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Como sempre, é uma alegria imensa a nossa reunião para o estudo do Evangelho, porque com a compreensão do Evangelho, que são as leis de Deus, podemos seguir o caminho rumo a Ele sem tantos percalços, sem tantos erros. Então, a importância de colocar em nossos lares, em nossos corações, nesse momento, e refletirmos e aprendermos juntos. Que Jesus nos abençoe. Então, para preparar a nossa abençoada reunião de hoje, nosso irmão Toninho vai ler uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel Chico Xavier. Boa noite, prezadas irmãs e irmãos. É com alegria que estamos reunidos, né, em nome de Jesus, procurando divulgar a doutrina espírita à luz do Evangelho. A bênção, né,
que a tecnologia nos oferece de estarmos juntos e aproveitando essa bênção do progresso na divulgação do Evangelho. Então, do livro Vinha de Luz, a lição no campo. O campo é o mundo. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 38. E Emmanuel comenta essa expressão do Divino Mestre. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia
na direção do glorioso fim. Emmanuel, simplesmente, né? Temos que dizer assim, depois de uma página tão profunda, em que nos trouxe essa mensagem no campo. E com essa página, com toda essa riqueza de colocações pessoais, né? Individuais e coletiva, iniciamos a nossa reunião com a prece que o Caetano vai proferir para nós. Boa noite, queridos irmãos. Neste momento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, os nossos queridos amigos, mentores, amigos da espiritualidade que sempre se fazem presentes juntos de nós, na nossa caminhada diária, nessa nossa estrada, nessa nossa caminhada evolutiva. Sempre com alegria que nos encontramos, nos reunimos nas noites de quinta-feira para estudo, ouvir os comentários sobre a lição da noite, momento em que refazemos as nossas forças, as nossas energias, agradecendo sempre por esse auxílio, pela oportunidade que temos. Agradecemos pela visita dos queridos amigos junto aos nossos lares, com transmissão de passes, purificação da água, com os medicamentos que necessitamos, que as vibrações da noite possam alcançar a todos os nossos irmãos, os participantes da reunião, aqueles que não puderam estar presentes conosco, a todos os nossos parentes, amigos, possam ser alcançados pelas vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde. As mesmas vibrações possam alcançar os nossos queridos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, os nossos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repousos, os nossos queridos irmãos que estão em tratamento, convalescendo dentro do seu lar com assistência de seus familiares. Nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, os nossos irmãos que ainda mantêm vínculo com vícios, que possam, nessa caminhada, estar revendo seu modo de agir, buscando restabelecer a trilha do bem, a trilha do caminho a ser seguido, Jesus. Os nossos irmãos suicidas possam ser recepcionados, possam encontrar receptivos para as instruções, orientações dos nossos queridos amigos do plano espiritual, para esse novo momento, essa nova situação em que se encontra já na condição de desencarnados. E aqueles nossos irmãos que pensam no suicídio possam rever, buscando valorizar a vida, buscando agradecer a oportunidade recebida por estarmos juntos nessa caminhada em busca da evolução individual. Essas vibrações alcancem a todos os dirigentes de todas as nações, em especial do nosso querido Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. A todos os nossos irmãos que neste momento possam estar passando por momentos de dificuldades, quer em função dos acidentes atualmente acontecidos em função da natureza. A todos o amparo, o auxílio, mantendo firmes e perseverantes na fé.
Que a vossa luz, Pai, sempre presente junto dos nossos corações, possamos dar prosseguimento com os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bia, tá ouvindo? Sim, Jô, perfeito. Obrigada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Itens 1, 2 e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, itens 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Jesus nos abençoe. Assim seja. Boa noite. E a pergunta de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, dentro do item Justiça e Direitos Naturais. A pergunta número 876. Kardec pergunta aos espíritos: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E a resposta dos espíritos: o Cristo vô-la deu, desejar para os outros o que quereríeis para vós mesmos.
Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a sua própria consciência. E Kardec comenta essa resposta. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Prezadas irmãs e irmãos, então essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. Podemos iniciar os comentários, José. Muita paz a todos. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho, né? À luz da doutrina espírita. Hoje com o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E uma questão, né, que Kardec coloca aqui: justiça das aflições. Então, através da doutrina espírita, eu acho que nós conseguimos compreender por que Jesus hoje, né, compreender de uma maneira mais ampla, né, por que Jesus disse que seriam bem-aventurados os aflitos. Então, hoje nós temos compreensão disso, né, porque existe uma justiça para isso. Então, existe uma razão pela qual nós temos que passar pelas nossas aflições. Mas temos que passar pelas aflições não de uma forma desamparada, né? Sem uma explicação lógica. Hoje nós temos a lógica da explicação do porquê que nós temos que passar pelas situações difíceis. Por que existem as desigualdades do mundo? Então é necessário que existam as desigualdades? É necessário. Mas nós podemos intervir com a nossa força de vontade, né? Com nossa compreensão do Evangelho, para que se amenize essas desigualdades. Então, aí fecha vamos dizer assim, fecha um círculo, né, de compreensão para nós, que a gente entende a razão de tudo o que acontece, das desigualdades, das aflições, e Deus colocando-nos, né, dentro das nossas condições, dentro das nossas necessidades, melhor dizendo, convivendo com essa situação de desigualdade, para que nós possamos vivenciar as suas leis e assim nós resolvermos os nossos problemas. Então, aquele que tem o necessitado, nós temos que ir lá socorrer a necessidade dele. Nós que não temos a mesma necessidade que ele tem, temos que ir lá e socorrer. É isso que causa o equilíbrio e a prática da caridade, né? Então, aquele que possui, né, a administração da riqueza, ele não pode querer só aquilo só para ele. Ele tem que usar tudo aquilo lá para o trabalho, para o socorro,
para que não venha suceder para ele o mesmo que acontece hoje para com um necessitado. Então são as diferentes situações para cada um de nós, para que a justiça de Deus seja feita, para que a justiça das aflições elas sejam feitas, né? Então a gente entende geralmente, né, a aflição somente aquele que não possui o necessário para a sua subsistência. Não tenha dúvida que é uma aflição terrível, né? Mas aquele que vive na opulência também ele vive aflito, né? Ele vive aflito. Então a lição do Evangelho, né, vindo em socorro de todos. Aquele que passa pela necessidade se resigna e Deus faz com que ele conviva com irmãos que possam socorrê-lo. Aquele que tem nas mãos a grande responsabilidade da administração da riqueza, se ele souber administrar segundo as leis de justiça de Deus, ele vai se sentir bem também. Ele não vai ficar sufocado com aquilo. Sem contar que ele vai estar cumprindo para com as leis de Deus, né, na administração dessas riquezas. Então a reencarnação vem esclarecer para nós por que nós estamos em determinada situação hoje. Seja de miséria ou de opulência. Existe uma razão, existe uma causa justa. Então, em primeiro lugar, nós temos que admitir, né, a existência de Deus, justo e bom. Em primeiro lugar. E tudo mais que acontece na nossa vida, na nossa existência, é tudo fruto da permissão de Deus. Deus não queria que fosse assim, com certeza. Ele queria que fosse tudo diferente. Mas nós criamos o mundo assim e temos que conviver com eles, com esse mundo que nós estamos vivendo. Mas também é uma oportunidade, né, de nós ficarmos livres dos nossos problemas, das nossas aflições, cumprirmos para com o nosso dever. Isso daí acaba ocasionando para nós um desgaste, um cansaço. Acaba. Mas é menor, ele é o jugo leve, né? É mais tranquilo nós vivermos nessas condições do que nós vivermos sufocados com tudo que nós temos. Isso daí a gente consegue observar, né? Se a gente parar um pouquinho, se acalmar um pouquinho dentro dessa agitação que a gente vive, né? A gente consegue perceber no semblante, na vibração da pessoa, né, que vive egoisticamente. Agora, nós temos que compreender essa nossa situação de reencarnacionistas que somos. Cada um vem na situação que é necessária para a sua evolução. E para que nós possamos direcionar o nosso comportamento, as nossas atitudes diante da situação que estamos, seja ela quais forem, nós temos a orientação do Evangelho, que vem de encontro às nossas necessidades, para que nós possamos nos instruir e seguirmos a nossa vida segundo essas orientações. Com certeza, se assim nós agirmos, nós teremos todo o amparo que nós necessitamos, né? Não precisaremos nem pedir. O nosso trabalho já vai fazer com que nós recebamos esse amparo de uma maneira espontânea. É uma condição natural da nossa vida, né? Que nós possamos ter essa compreensão, que nós possamos vivenciar essas orientações do Evangelho, né? Contribuindo para que as aflições elas se amenizem, né? Para o nosso próprio bem, porque quem mais será beneficiado somos nós. Que Jesus nos abençoe a todos. A paz e alegria a todos. Os aflitos
eu gosto sempre de colocar bem-aventurados os aflitos, não os desesperados. Não podemos ser desesperados, porque uma pessoa desesperada é alguém que não tem esperança. E isso não podemos deixar acontecer. Situação. Ter esperança, ter fé, ter convicção. E isso também passará. Por maior que seja a nossa aprovação, isso vai passar. Nós temos a necessidade realmente, a espiritualidade, superar. Tem aquela passagem do Chico. Ele falou: Chico, você está muito desanimado. Vamos animar. Isso está atrapalhando o nosso trabalho. Está vendo como está tão difícil a situação? Estou sofrendo tanto. Problemas. Isso podia ser pior. Aí ele dá aquela brincadinha e fala: mas pior de que jeito? Pior que isso não fica. Porque você poderia estar passando as mesmas coisas, porém sem a fé. Aí seria triste. Para nós falarmos sobre ter fé, esperança na vida futura, quando não temos problema, simples. Agora, quando sofremos que nos machuca intimamente, não é diferente. Às vezes até pensamos que para aquele problema que estamos passando não existe solução. Lembremos do seguinte: quando um amigo nos conta um problema, vê solução nenhuma, ele falamos assim: puxa, mas já de cara dá para enumerar umas 3 ou 4 possibilidades de você resolver aquilo. Motivo que você está chorando. Só que para quem está passando no problema, realmente é aquele que nós estamos passando. Porque o problema do outro é do outro. Pensemos o seguinte, como Kardec colocou aqui: é soberanamente bom e justo ir por capricho, nem com parcialidade. As atitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, deve ser justa também. Do que cada um deve compenetrar-se no bem. Os homens sobre o caminho dessa causa de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, dos Espíritos. Então, a gente percebe hoje o ensinamento espírita que nós temos com essa visão da vida futura, de grandes males dos quais passamos, das dificuldades que sofremos, comparações de espíritos que nos relatam, que enxergaram o porquê deles estarem passando por determinadas provações no passado e agora pediram para passar por essa dificuldade, tem na pele alguma dificuldade, aprender. Tá, tudo ainda parece muito distante quando dificuldade. Mas eu acho que o que precisamos, que nos realmente ajuda, a força é Jesus, a Deus,
como superar esses momentos, essas dificuldades. Ajuda. Precisamos desse amparo. Por mais que saibamos que é passageiro, que é para o nosso bem, essa ajuda para conseguir superar essa provação. Nas nossas orações, que Jesus ajude a todos que estão passando dificuldades, principalmente por saúde, problemas da pandemia. Nem afetou, para outros foi uma dificuldade muito grande, mas enfim, temos que resolver essas situações. Aqui do Evangelho de São Mateus, olha que interessante quando coloca: bem-aventurados os que choram. Então pensamos assim, mas todo mundo que chora, eu diria que não é qualquer choro. Bem-aventurados aqueles que choram de vergonha. Sim. Aqueles que choram de vergonha por terem já um erro. Meu Jesus, meu Deus, errei, estou arrependido, não devia ter feito isso. Choro. Então, bem-aventurado. Então vai vir a consolação. Vamos ver. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Fome e sede são necessidades. Sentem a necessidade de justiça. O que eu preciso da justiça, não para os outros, mas para comigo mesmo. A justiça de Deus tem que se fazer em mim. Um erro, e agora eu necessito que a justiça se faça em mim. Eu preciso reparar os meus erros. Esse é o caminho certo. Saciados. Bem-aventurados os que sofrem, por fim. Então, eu vou ter que sofrer até aprender. Começar a sofrer e aprender Vou começar então realmente a reparar os meus erros. A ciência vai se amenizar, não vai mais me cobrar tanto. Resgatando. Então acho que a lei do resgate é por aí. Ou deixamos de fazer. São tudo isso daí. O nosso presente, o nosso passado. Então, peçamos a Jesus que nos ajude a reparar todas as nossas dificuldades e faltas, a superar todas essas provações, e que quando estivermos passando pela provação e sofrendo, não lamentar. Porque a lamentação vai nos prejudicar em vez de nos ajudar. E a compreender essa lição e praticá-la. Todos. Boa noite a todos. Ontem, eu acredito que muitos viram, né? Mas outros não. Então eu vou dar uma explicada aqui. Que um post do John Harley, né, nas redes sociais dele, ele postou a imagem, né, provavelmente de um cartão, né, que o Chico mandou para ele, para a família dele, uma correspondência íntima deles, e ele enviou nada do que estava escrito no cartão, na carta, enfim, apenas essa imagem, né, ele postou, que é de uma rosa, então é uma gravura ali de uma rosa, e onde tinha o espinho da rosa, se a gente aumenta realmente a imagem, a gente consegue ver com clareza que ela foi riscada de caneta azul. O espinho
caneta azul. Então foi isso que ele postou, né? A gente não sabe nem o conteúdo, mas só essa mensagem da rosa com o espinho riscado me deixou de ontem até hoje refletindo sobre isso. Me impactou demais. E hoje, quando eu vi o material do nosso estudo de hoje, e me deparei aqui com essa questão do Livro dos Espíritos, né? Eu não consegui, assim, não fazer esse link, né? Então, eu separei algumas coisas aqui que eu fui anotando para tentar, assim, deixar bem claro, né, a mensagem. Então, vale nós recordarmos que Jesus, né, era aquele que ensinava como quem tem autoridade, né? Disso nós não podemos nos esquecer. E não como os mestres da lei. Então, é totalmente diferente. E aí nós nos deparamos aqui com a questão, né? Fora do direito consagrado pela lei humana, porque a lei humana nos concede alguns direitos, né? Mas, então, fora essa, nós sabemos que existe uma lei natural. Então, a lei humana e a lei natural ou divina são diferentes. São muito diferentes. E lá no Sermão do Monte, conforme Jesus derrama as bem-aventuranças, né, do capítulo do nosso Evangelho, porque tudo está ligado, né? Depois ele vai falando, né, que nós somos o sal da terra. Chega num ponto em que ele diz assim, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, se nós não agirmos um pouco diferente do que apenas a lei humana, né, nos permite, às vezes, vamos dizer assim, libera algumas atitudes nossas, chamando, né, de justiça, de direitos nossos, efetivamente nós não entraremos no reino dos céus, né? Então, e estou falando isso diante dessa mensagem, né, do Chico, dessa rosa com o espinho riscado, uma mensagem totalmente assim de não violência, uma mensagem que alguns podem levar na conta assim de um excesso, de um extremo de cuidado, de talvez algo até desnecessário, né? Enfim, de A a Z, seguramente cada um aí vai ter a sua ideia com relação a ele ter riscado o espinho. Mas, né, então eu pensei nessa questão, né, por exemplo, do armamento, né, porque hoje a lei humana nos permite como um direito à nossa defesa. Mas nós vemos assim que toda a mensagem que nós temos, que vem, claro, desde Jesus, né, da sua movimentação aqui na Terra, diante de tantos quadros, de tantas situações, chegando à sua crucificação, quanto a de todos os mártires, né, as histórias que nós temos dos mártires, dos cristãos primitivos, são da parte deles, né, não dos escribas e dos fariseus, mas da parte deles, essa mensagem de não violência. Eu nem teria tempo aqui de citar tantos nomes, né? Então vou citar Joana de Cusa também. A história dela chega até nós lemos e relemos, e vez ou outra, relendo novamente, a gente chora novamente de emoção ao ver a história dela, a fibra espiritual dela, né? Ali no seu martírio, né? Então a história chega por conta dela, né? Dessa fé, e que fortalece, né, os homens, né? E não chega por conta do filho
que pedia para ela abjurar, né, que seguia Jesus. Então é por conta dela que a mensagem chega até nós. E de todos esses mártires, a mensagem de Jesus, né, Estevão, eu sempre penso assim, se esses mártires, esses homens que foram para as arenas, se eles pegassem um pedaço de pau, uma pedra naquele momento, talvez a história não chegasse até nós. Ou ainda que não tivessem nada às mãos, mas que partissem para uma luta corporal, essa mensagem já não chegaria para nós hoje, até hoje. E nós desencarnaremos e voltaremos tantas vezes e essa mensagem estará presente no mundo, que são as palavras, e às vezes não palavras articuladas de vida eterna, que estão ali de acordo com a mensagem do Cristo. Então, Paulo também, num outro momento, disse assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, nós precisamos deixar passar. Há muito tempo temos buscado a paz do mundo, né, com todo tipo de armamento, né, sofisticadíssimos, e não encontramos, porque o caminho não é por aí, né? Talvez, eu sou convicta disso, né? Mas vendo essa correspondência do Chico para o nosso amigo John Harley, eu estou sempre cada vez mais convicta disso, de que o nosso caminho, inclusive o nosso caminho para diminuir as aflições nossas e dos nossos semelhantes é de nós efetivamente riscarmos qualquer espinho. Claro, podemos pensar, mas por que riscar espinho? Será que ia ferir? Né? Não, claro que não ia ferir, mas absolutamente não era a mensagem que o Chico queria passar. Ele só queria oferecer a rosa. Então, que nós também possamos repensar as nossas atitudes, repensar a respeito de a quem, né, estamos seguindo efetivamente, né? E oferecer as rosas que pudermos, né? Em nome daquele que ensinava como quem tem autoridade. Muita paz a todos. Todos. O Evangelho nos surpreende, né? A todo instante. Cada vez que a gente lê o Evangelho sobre o Espiritismo, a gente se surpreende com as entrelinhas e com cada trecho. E o Bem-aventurados os aflitos, ele é atual em todos os momentos, principalmente no mundo de provas e expiações, justiça das aflições. Então, sem a lei de causa e efeito, ação e reação, fica muito difícil a gente entender os dramas e as necessidades de sofrimento. Então, eu lembrei de uma história do Geraldo Lemos Neto. Ele conta que ele estava noivo e que a sua noiva sofreu um acidente de carro e morreu, desencarnou praticamente instantaneamente. O Geraldo Lemos Neto, ele ficou muito abalado. A moça, ela era espírita, então eles tinham uma comunhão, né, uma afinidade espiritual muito grande. Vamos dizer assim, se combinavam em tudo, né? Quase tudo, né? Tudo acho que é impossível, né? Mas eles se combinavam muito. O fato é que ele ficou bem abalado. Ela era espírita, ele é espírita. Então, passado algum tempo, ele foi para Uberaba e o Chico falou para ele, Geraldo, você sabe por quê, meu filho, que ela precisou desencarnar dessa forma violenta? Ele falou assim, Chico, eu não sei não. Aí o Geraldo falou assim, Chico, deixa eu te contar, eu tive um sonho. Há uns dias atrás, alguns dias depois da morte dela, o espírito do meu avô, ele me levou em sonho, ele me levou num hospital. E ele disse para mim, olha, ela está aí nesse quarto, só que você não vai poder entrar. Mas aqui de fora, converse com ela. Então ela estava chorando, né? Imagina, ela já tinha consciência que ela tinha desencarnado. Então o Geraldinho conversou, manteve um diálogo com ela.
Bom, aí passado alguns dias, ele contou isso aí pro Chico, né? Chico, tive esse sonho, meu avô levou eu lá. Aí o Chico, meu filho, é isso mesmo. E você sabe por que ela precisou desencarnar assim? Aí ele falou, não sei, Chico. Ele falou assim, ela foi em uma das encarnações dela, ela era um homem e ela comandava um certo número de soldados. E eles estavam em guerra. E veja só, Geraldo, a mando dela foram assassinados um grupo de adversários, né? Mas ela impôs a eles uma morte que não era necessária. Ela obrigou eles a pularem de um penhasco. E aquilo ficou pesando na consciência dela, que ela não precisava ter imposto uma morte vingativa para eles. Foi isso que ela fez. E ela se sentia mal. E ela se cobrava. Não tinha necessidade de ter assassinado. Eles já tinham se entregado. Não tinha necessidade de ter infligido a eles, imposto a eles uma morte tão violenta. E isso pesava na consciência dela. Então foi preparado para ela essa reencarnação, para que ela viesse. Então ela estava com a vida dela começando, né? Tinha se formado na faculdade, tinha um emprego muito bom, estava noiva de uma pessoa maravilhosa. A vida dela ia super bem, harmonia na família. E aí veio a morte violenta, ceifou, vamos dizer assim, ceifou um futuro, né, promissor que ela tinha pela frente. Então o Chico disse, então ela pediu o que ela precisava, ela queria aliviar a sua consciência, que ela não estava conseguindo. Então ela reencarnou e passou pela morte violenta. Olha o que é o Espiritismo para nos esclarecer, né? E nos esclarecer. Então a gente faz um paralelo com o que acontece em nossa sociedade, nossa comunidade, quando surge uma morte violenta. Então, uma morte violenta no trânsito, na indústria. Aí o Chico disse, Geraldinho, nós passamos por muitas fases da nossa humanidade, e nessas fases, uma das coisas que a gente mais fez foi guerrear. Uns matando os outros. Aí o Chico fala assim, Geraldo, a gente pegar a Guerra dos 100 anos, a gente pegar as cruzadas, 300 anos de matança, como é que fica isso tudo? Então a nossa própria consciência cobra de nós o que nós fizemos nesses episódios, que nós passamos por eles. E aí nós pedimos para aliviar a nossa consciência uma morte violenta, seja na indústria, seja uma queda de avião, seja acidente automobilístico, para que a gente possa ter a nossa consciência aliviada. Isso não serve para todos os casos, né? Uma pessoa que sai embriagado, drogado, numa moto, num carro, né? É diferente. Então existe aquela situação ocasionada por descuido, né? Um descuido assim agressivo. Mas é complicado a gente classificar alguma coisa como descuido, porque a gente pode querer classificar todo acidente como descuido, né? Abateu o carro porque não viu o outro vindo, então foi descuido. Mas por que não viu o outro vindo? O que aconteceu naquele momento? Será que não teve um bloqueio, uma desatenção proporcional, programada pela espiritualidade, para que acontecesse o choque? É muito curioso a gente ver isso tudo. O Chico conta uma história, que certo dia ele estava na casa dele e fala para a moça aquela senhora que ajudava ele na casa. Ele diz assim para ela, olha, ligue o rádio, por favor, quero ouvir uma notícia. Aí ela, mas seu Chico, que notícia é essa que o senhor está tão curioso? Você é que o Zé Arigó, eu quero ouvir uma notícia da morte do Zé Arigó. Ela fala assim, mas coitado, seu Chico, ele morreu. Ele fala assim, não, ele não morreu ainda, mas ele vai morrer hoje. Aí ela assustou, mas como assim, seu Chico? Não, o Dr. Fritz me disse que recebeu ordem para tirar do corpo hoje, tirar o Zé Arigó do corpo hoje. Olha que interessante. Por que negócio é esse? Um espírito superior vem trazer a morte para o outro? Olha a engenharia divina que existe por trás disso. Então o Dr. Fritz, não, já está tudo organizado.
Isso era pela manhã, e o rádio ficou ligado, e o Chico de ouvidos em pé. Aí, quando era cerca de meio-dia, veio a notícia lá de um acidente de carro, e ceifou a vida do Zé Arigó. E ela ficou impressionada com aquilo. Então, são coisas, né, em volta de Chico Xavier, que a gente agradece muito, que nos consolam, nos dão aquilo que Jesus falou, um alívio, né? Que Jesus prometeu, eu vos aliviarei. Jesus não prometeu assim, eu vou tirar os problemas de vocês. Vocês não vão passar por problema nenhum. Tanto é que mesmo ele, quando anuncia para os apóstolos, né, que ele ia ser assassinado, preso e crucificado, e Pedro fala assim, mas Senhor, o nosso Pai não vai deixar isso acontecer com o Senhor. É uma grande injustiça. E Jesus fala assim, Pedro, né, Jesus explica para Pedro, não é isso não. Pedro, foi programado. Existe uma programação, existe uma lógica para que eu seja torturado, para que eu seja crucificado, porque somente com isso eu vou poder gravar no espírito da humanidade o meu evangelho. Isso foi programado, foi para isto que eu vim. Olha que expressão de fé. Então, quando chega uma situação de dor no nosso meio familiar, ou para nós, né, por que não dizer isso? Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu reencarnei. Olha só, né? Isso nos dará muito equilíbrio espiritual para passar aquela situação de dor, né? E aí vamos sentir o alívio que vem do Cristo. Primeiramente, trazendo esclarecimento que vem do Cristo, né? Muita paz a todos. Obrigado. Prezadas irmãs e irmãos, muita paz. Jesus continue nos abençoando a todos. Que os bons espíritos possam nos intuir, cada um de nós, nesta abençoada reunião, para que nós possamos compreender esses ensinamentos que nos chegam do alto e dar forças a todos nós para que nós possamos colocá-los em prática. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora de consciências, né? Com base no Evangelho de Jesus, os bons espíritos, os espíritos superiores, vêm explicar para nós as leis, os mecanismos, os princípios que regem a vida. E com essa compreensão, nós podemos caminhar rumo a Deus sem tantos problemas, sem tantos sofrimentos. Quando dizem, Jesus veio nos salvar da ignorância, né? Veio nos salvar porque antes nós errávamos e não sabíamos, complicávamos a vida sem dar conta. Então hoje somos chamados nesse despertamento para a vida, né? Através dos bons espíritos, porque a doutrina espírita é uma doutrina que vem de Deus. Ela é de ordem divina. Então, nas lições da noite, nós podemos compreender assim: justiça das aflições. A justiça das aflições é uma justiça que vem de Deus. Só o Criador pode aplicar. Só o Criador pode aplicá-la na criatura, nas coisas, porque Ele conhece o nosso passado e sabe exatamente o que nós estamos precisando para nos libertar, para que possamos ser felizes. Então, essas são as justiças das aflições. No Livro dos Espíritos, nós temos a justiça fundada sobre a lei natural. Como responderam os Espíritos, que o Cristo nos deu: desejar para o outro o que quereis para vós mesmos. Essa é a justiça que nós podemos realizar.
que nós podemos praticar, que é dada à criatura. Aliás, Deus coloca como uma necessidade para nós, porque é através dessa justiça que nós desenvolvemos em nós as virtudes, todas as potências, as sementes que foram colocadas dentro de nós, as potências espirituais, em desenvolvimento. Porque quando praticamos a caridade, né, quando praticamos essa justiça de fazer para o outro o que gostaríamos que nos fizessem, nós estamos desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a capacidade de perdoar, desenvolvendo a humildade, enfim, todas as virtudes necessárias à nossa felicidade. Então, praticando essa justiça, nós conseguimos alçar os voos, vamos dizer assim, subir alguns degraus até um determinado ponto. Porque para subir um tanto mais, é preciso que nós recebamos essa justiça divina. Então, só para compreendermos ainda um tanto mais, se alguém nos ofende, nós não podemos aplicar a lei de causa e efeito, que é a que Deus aplicará. Mas nós podemos aplicar a justiça baseada sobre a lei natural, fundada sobre a lei natural, que é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Eu gostaria que recebesse um perdão de alguém, se por acaso eu ofendesse, então eu preciso perdoar o outro, esquecer a fraqueza do outro, compreender que ele é um espírito em evolução e que necessita do perdão, da compreensão, da tolerância. Então, essa é a justiça. E, nesse momento, a criatura está desenvolvendo as virtudes. Agora, vamos entender o que é a justiça divina. Como que ela se dá? Vou tentar colocar aqui, no livro Ação e Reação, essa informação que André Luiz traz para nós. Vejamos a importância da doutrina, né? Abençoado Chico Xavier, abençoado Espírito de Luz, né, que trouxe isso para nós. Ele diz assim, num determinado momento aqui, e quando eu disse que nós podemos alçar voos até um determinado ponto, e depois daquele ponto, somente resgatando os débitos que estão na nossa consciência, aí sim nós podemos continuar seguindo. Como aqueles dois espíritos que haviam jogado alguém de uma torre e não conseguia ascender mais a outras esferas, né? Lembra desse caso? Então, André Luiz diz assim: é indispensável compreendamos que todo o mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Olha a implicação disso, né, meus irmãos? É indispensável compreender que todo mal praticado por nós conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. É onde está escrita a lei de Deus. Então, aqueles dois espíritos, eles haviam desenvolvido virtudes da paciência, da bondade, do amor ao próximo, mas carregavam consigo essa lesão por ter feito isso
em séculos passados, né? E tinham que resgatar. Se quisessem continuar a sua trajetória, teriam que resgatar a sua consciência. Olha o que André Luiz diz aqui nesse outro momento. Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Porquanto, a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Quer dizer, a ascensão gradativa pode verificar-se, pode verificar. Subir alguns degraus, nós podemos subir. Não obstante, invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores. Então, quanto mais céu dentro de nós, mais um lugar melhor poderemos habitar, né? Até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Ele encerra aqui, né? Que quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. Finalizando, ele diz: para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Olha que interessante essa questão, gente. Isso aí é para os psicólogos, né? Para os pessoal que estuda essas questões todas aí, né? Porque quantas pessoas às vezes é triste, mas não sabe por quê. Não sei, falta alguma coisa dentro de mim, é uma tristeza. E nós precisamos, como diz Chico Xavier, né? Lutar contra isso. Porque uma vez um camarada chegou lá para o Chico e falou: Chico, eu sou uma pessoa muito triste, com muita tristeza. Ele falou: olha, a tristeza, Emmanuel está dizendo que a tristeza que está faltando em você, aliás, a alegria que está faltando em você é a alegria do próximo, é fazer alguém feliz. Mas então vejamos a complicação que nós causamos dentro de nós mesmos. E quanto ainda teremos que resgatar, né? Verificar, para que nós possamos ser sublimados. Eu, às vezes, tenho pensado, né, para encerrar mesmo agora de verdade, eu tenho pensado que esses espíritos que desceram ao circo para dar o seu testemunho para com Jesus, né? São espíritos com uma certa elevação, mas tinha alguma coisa da sua própria consciência, que criaram em outros mundos e vieram resgatar esses débitos, fazendo bem aqui na Terra, para a implantação do Evangelho. E aí, se libertando desses problemas, né, eles certamente foram habitar as esferas superiores. E estão aí presentes, retornando para nós com essas lições, porque muitos dos mentores que falam para nós nesses livros aqui, muitos desses espíritos que vêm trazer o seu testemunho, os seus ensinamentos, são esses daí.
Os primeiros serão os últimos, né? Eles estão aqui de volta, nos ensinando, nos orientando, nos fortalecendo, para que a gente possa, então, fazer a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Prezados irmãos, muita paz. Agradecemos os comentários, as colocações necessárias ao nosso progresso espiritual nesse momento de transição, que nós precisamos compreender o porquê que a humanidade atravessa essa fase. Tudo está sob a orientação divina, de acordo com as nossas necessidades e o aproveitamento de cada um individualmente e coletivamente dessa situação. Porque nós temos conosco na história do cristianismo, desde os tempos primeiros, com o próprio Jesus, né? E até os dias atuais, esse processo evolutivo e que nos pede individualmente e coletivamente a nossa colaboração. E os espíritos que atingiram esse estágio de entendimento continuam trabalhando e continuam trabalhando para que essa realidade seja implantada entre nós, que é a fraternidade universal. Então, prezados irmãos, esses encontros nossos, né, e em que a religião, que é aquilo que nos liga a Deus, pede para nós, dando-nos a oportunidade do trabalho, para que também a gente faça uma avaliação individual, né, a respeito dessa responsabilidade que o próprio Jesus nos concede dentro da sua seara, vamos dizer assim, né, que é o trabalho individual e coletivo para a transformação da humanidade. Agora, como que nós iríamos, né, nos basear para esse trabalho? Qual a orientação? Então, eu entendo que o próprio Jesus veio trazer para nós, né, essa orientação e aguardando o momento da sua apresentação para nós, né, em que ele se apresenta numa festa de casamento, né? Conhecemos como as bodas de Caná, como mostrando para nós a necessidade da família, a necessidade dessa união, desse entendimento, porque nesse acontecimento vemos ele ali se apresentando na mais absoluta simplicidade, com os familiares, né? E sua mãe ali, junto com ele, e aconselhando, né? Olhe, vejam o que ele está fazendo, vejam a simplicidade que nós precisamos ter para com a família, precisamos dessa conciliação, enfim, que é o que ainda não está acontecendo, né? Porque a desagregação familiar é um problema que nós estamos enfrentando, né? E sem esse alicerce, a sociedade não vai poder superar as suas dificuldades. Então, vejamos Roma, por exemplo, né? Que dominou o mundo e ela se perdeu completamente dentro do próprio poder, né?
da riqueza, do fastígio. E o que triunfou foi a simplicidade daqueles que resolveram seguir Jesus e que nós conhecemos como os cristãos primitivos, que trouxeram para a humanidade a sua transformação. E acreditamos que é o que está acontecendo conosco agora, né? Então, os centros espíritas, não colocando como prioridade e desprezando os outros núcleos religiosos, né? Mas é a exemplificação verdadeira da simplicidade e como nós devemos agir dentro da sociedade, nos amando, nos deixando de lado os nossos caprichos, né? Para que a família, ela possa ser o alicerce da sociedade. Então, o Chico sempre dizia, né, que precisamos amar mais, porque estamos amando muito pouco. Então, a desagregação familiar é o caos da sociedade. Então, como que nós iríamos entender que Roma ia desaparecer? E como que ela desapareceu? Se não foi assim, né? Pelos desvios, pela ambição excessiva, né? E em que a própria sociedade tinha as suas diferenças. Então, pobre, rico, toda a discriminação, né? Principalmente com a mulher. Emmanuel diz que, com exceção das patrícias do Império, a mulher, na época de Jesus, era tratada como verdadeiras animárias. Então, foi Jesus que trouxe essa realidade para nós, né? E vemos a figura da mulher, um esteio da própria sociedade, exemplos extraordinários, né? Em que o próprio Mestre nos mostra. Então, nós precisamos começar a nos esforçar para a nossa reforma interior. O problema está sendo nós, individualmente. E por isso, então, surgem os núcleos espíritas cristãos e que passam dentro da mais absoluta simplicidade esse trabalho de solidariedade. Esse trabalho de família. Porque qual é a prioridade de um centro espírita? A primeira é a evangelização infantil. A primeira prioridade de um centro espírita. A segunda, a evangelização juvenil, dos jovens, dando para eles o trabalho do evangelho, da solidariedade. A terceira prioridade, né? Então, o estudo do evangelho. E acreditamos que a riqueza que o Espiritismo trouxe através de Allan Kardec, principalmente, né? E primeiramente, que surgiu no século XIX, trazendo sozinho o Evangelho na essência, enfrentando todas as dificuldades da sociedade da época e não encrencando com ninguém, não criando caso com ninguém, trazendo então pacificamente a mensagem do Cristo. E depois volta, como Chico Xavier, no nosso entendimento, e através do livro e do exemplo da mais absoluta simplicidade, tudo aquilo que nós conhecemos e que estamos usufruindo hoje, que é o caso
que a Raquel citou, né? De um presente que ele enviou para um amigo, de uma rosa. Ele teve o cuidado. É difícil para a gente entender uma sensibilidade dessa, né, na pessoa. Então ele entregou a rosa, com haste, mas procurou cobrir os espinhos com uma caneta para que somente aparecesse a rosa. Então esses detalhes nós deixamos ainda despercebidos, porque nós não conseguimos fazer isso, né? Então essa gentileza, essa educação evangélica, que é o que o mundo está precisando. Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina, surgiu em 1857, a 18 de abril, onde consta 1018 questões, algumas traduções 1019, sobre todos os assuntos, né, da humanidade, filosófico, científico e religioso. Então nós temos hoje a pergunta 876, no capítulo Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Kardec perguntando: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Até na questão, até na pergunta, né? Vemos a genialidade, né? Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? O plano espiritual responde, então, fala a humanidade: o Cristo vô-la deu. Porque na pergunta 625 do próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: vede Jesus. Uma palavra. Então, a resposta dessa pergunta: o Cristo vô-la deu. Desejar para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Então, prezados irmãos, será que isso está no meu coração? Não, ainda não. Teria que estar, mas ainda não está. Eu preciso urgentemente, né, de compreender o porquê de todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje. Não vamos voltar muito para trás, né? Mas nem muito para frente. Mas hoje é exatamente essa situação. E nós estamos falando aqui, né, dentro de um centro espírita. Um trabalho, como disse, né, da evangelização infantil, juvenil, do estudo, da assistência, da caridade e, por último, quinta prioridade, a mediunidade. O estudo da mediunidade, que é o que ainda muitos espíritas, né, às vezes colocam como a primeira prioridade dentro de um centro espírita. Não. Chico dizia que não. É a evangelização infantil, é a família, o jovem, o estudo, a caridade e, por fim, a mediunidade, que é tudo aquilo que nós sabemos hoje. Então, nós precisamos ter essa noção, que senão não vai funcionar. Nós vamos continuar marcando o mesmo passo, sem progresso, sem evolução.
Então, desejar para os outros o que quereris que para vós mesmos. Então, os romances mediúnicos, né? Principalmente recebidos por Chico, depois outros mais, e contando a história do cristianismo primitivo, como que eles se dedicaram à causa do bem. Todos pobres, todos dedicados, sem medir os sacrifícios da própria vida para divulgar a mensagem de Jesus, que ainda fica difícil para muitos compreender isso hoje. Será que nós realmente estamos com esse entendimento dentro dessa realidade? Então, nós estamos muito preocupados, né, com aquilo que a gente sofre, e às vezes até injustiças que enfrentamos, quando na realidade tudo é consequência da nossa própria conduta. É a lei de causa e efeito que Kardec coloca, né? Kardec não usa o termo karma, ele usa o termo lei, causa e efeito. Então, tudo isso nós precisamos ir em busca de um entendimento mais fraterno e trabalhar, porque nós estamos tendo essa experiência prática. Então, Chico Xavier, né? A dedicação dele era servir o próximo. Então, no centro espírita, ele sempre recomendava, se possível, deixar um canto, pequenininho que seja, como se fosse uma cozinha, um caldeirão, para fazer sopa para as crianças e para os pobres. Fica difícil isso, né, de entender. Mas nós vemos aqui aquilo que nós estamos procurando fazer, quanta alegria que isso promove. Um prato de sopa, difícil a gente compreender isso, mas é uma realidade, porque já entendemos que isso faz parte integrante daquilo que vem de Deus para o nosso próximo, porque é o caminho que nos aproxima, que nos une nesse momento de tanta injustiça. Prezados irmãos, nós estamos, né, com uma fase de transição e que o nosso Brasil é realmente o último reduto do planeta, segundo o nosso entendimento, em que o Evangelho vai florescer, que vai transformar o mundo. É aqui. Jesus mesmo, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos disse isso, né? E Humberto de Campos, que é o autor desse livro, ele traz essa mensagem, em que o Brasil é o último reduto do planeta em que o Evangelho poderá florescer. E consta também nesse livro que Jesus, percorrendo, né, os céus do Brasil, junto com Ismael, que é o nosso guia espiritual, e ele fala assim: Ismael, esse é o último reduto do meu Evangelho no planeta. É aqui em que a humanidade vai se refazer e implantar a mensagem do Evangelho. É o último reduto do planeta. Agora está acontecendo o seguinte: nos abismos, nas trevas, principalmente, estão ali as falanges dos espíritos que lutaram nas cruzadas e que participaram da Inquisição. Estão ali em desespero,
querendo uma nova oportunidade para se refazerem, se renovarem no amor, porque já começaram a compreender isso. Então, você, com a falange dos Espíritos do Evangelho, terão o compromisso e a missão de ir nessas regiões e ir trazendo todos eles para esse reduto que é o Brasil, para que aqui reencarnem e se renovem no amor em que o Livro dos Espíritos nos mostra hoje, né? Desejar para os outros o que quereríamos para vós mesmos. Todos esses espíritos virão reencarnar aqui para trabalhar na renovação do planeta. Por isso que nós estamos encontrando certa dificuldade, mas com toda certeza falanges imensas já se renovaram e já se recuperaram e vão continuar trabalhando para a implantação do Evangelho de Jesus na Terra. Então, nós temos aqui um poema de Pedro de Alcântara, que é Dom Pedro II, né? E Dom Pedro II, nós sabemos que é a reencarnação de Longinos, aquele centurião romano que deu a última lancetada em Jesus quando ele estava crucificado. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus chama ele e mostra para ele a responsabilidade dele, se ele aceitaria em completar, em resgatar o seu débito, que ele estava implorando há muitos séculos, a oportunidade de se renovar e reencarnar então como o imperador Pedro II. E nós temos ele no plano espiritual e nos trouxe o seguinte poema, agora recebido em 21 de setembro de 2021 em Uberaba, pelo médium Carlos Bacelli, em que ele diz assim, ele intitula Brasil em Ascensão. O Brasil não será, porque já é, o país do futuro no presente, gigante a despertar, humildemente perante o mundo, atônito e sem fé. Ei-lo que, ao se erguer, põe-se de pé, com Jesus Cristo caminhando à frente, de passo decidido, persistente, deixando para trás treva e banzé. Sob a bênção segura do trabalho, ignorando o mal por espantalho, segue vencendo a estranha escuridão. E como a noite não detém a aurora, nada haverá que o detenha agora na gloriosa marcha de ascensão. Pedro de Alcântara. Acreditamos que essa é uma mensagem de renovação e de fé para todos nós que somos cristãos. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Encerramos com Vida Nascida São Fins para a prece. Encerramos. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, ao término da nossa reunião, queremos agradecer todos os ensinamentos da noite de hoje. Que as bênçãos de Jesus alcance todo o nosso planeta Terra, trazendo a paz e a esperança, principalmente o nosso querido Brasil.
Obrigada, Jesus. Obrigada por tantos ensinamentos e por tantos exemplos. Que o nosso coração saia na noite de hoje fortalecido para atendermos todos os seus chamados. Que possamos realmente nos renovar. Que a sua luz, a sua paz, o seu amor, o seu amparo alcance os hospitais, creches, asilos, cadeias públicas e, enfim, Senhor, os lares de todos que estão nesta reunião. Pedimos também, Jesus, pelos nossos vizinhos, pedimos por aqueles que estão doentes e sem esperança. Que o Senhor ampare a todos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de hoje e por outras que virão. Que assim seja. Muito obrigada pela companhia, meus irmãos. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos e até a nossa próxima reunião, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Até sábado. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom dia. Boa noite a todos.